Deve ser esse, né? Record to the cloud. Botei record to the cloud. Beleza. Ok. Que horas tem aqui? 7:01, 7:03. Ok, deixa eu só ver uma coisa aqui. Screen sharing. Deixa eu stop share para eu voltar aqui e fazer outra coisa. Share computer sound. Whiteboard. Não é isso mesmo. Ok. Muito bem. Vamos começar, então? Let's begin. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais densa. E vamos começar. Vamos lá. So, good evening. Hello. Let's begin with the how are you? How are you, Elias? Are you good? I'm good. You good? All right. How are you, Max? Feeling good? I'm great. Yeah, great. All right, let's begin. Bom, hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais densa, porque hoje a gente vai ver realmente gramática, vai fazer uns exercícios de gramática, tá? Deixa eu diminuir isso aqui, eu não tô gostando. Tá, beleza, diminui. A gente vai fazer uns exercícios de gramática e a gente vai tentar aprender um pouquinho mais, assim, de estrutura. Ok? Vou voltar, como sempre volto aqui, no que a gente viu na última aula. Na última aula a gente focou nessas estratégias que foram ler primeiro a pergunta, depois observar as palavras-chave na pergunta, observar as palavras fundamentais, as palavras mais importantes nas respostas, e depois voltar ao texto e observar essas palavras no texto, né? Quais são as palavras mais importantes no texto. Essas foram as estratégias que a gente focou. Desde que a gente começou a estudar essas estratégias de leitura e de compreensão para o Enem, a gente está aqui vendo as mesmas estratégias e sempre adicionando. Aí falamos já de identificar tipos de textos, que é ver se é uma história em quadrinho, se é uma tirinha, perceber se é uma prosa, se é uma parte de um livro, se é uma poesia, se é uma notícia de jornal, se é um texto acadêmico, se é um aviso, se é uma figura de arte, alguma coisa assim. Se tiver figura, observar bem as figuras para a gente conseguir ativar o nosso conhecimento de mundo. Fazer previsões, que é aonde aquele texto quer me levar, né? Onde é que ele quer chegar com isso? Ativar conhecimento de mundo prévio, a gente já viu aqui questões de âmbitos vários, falamos de moradores de rua, falamos de racismo, falamos sobre indígenas, falamos sobre, que mais? Sobre guerra. Na última aula a gente teve um pedaço de uma música que falava sobre guerra e falava sobre como a guerra interessa economicamente. Então, tudo isso é ativar conhecimento de mundo, é pensar no tópico da questão, o que você sabe daquele tópico ali. E vamos ver aqui. A gente também viu que é importante, na hora que vocês pegarem a prova, destacar, olhar, checar se tem palavras repetidas. Olhar as palavras que vocês já sabem o significado em inglês. Observar informações numéricas, porque isso pode reverter para algum tipo de texto. Por exemplo, se for um texto que tem muito número, ou ele é uma pesquisa acadêmica, ou ele pode ser um aviso de um local, por exemplo, de trem ou de ônibus. Então, vamos lá. A gente teve uma aula que foi prefixos e sufixos, depois a gente vai voltar neles. E a última aí, que é ler com bastante atenção, pensar no que a pergunta quer. Quer dizer, qual é o objetivo da pergunta em si, da questão, né? Qual é o problema? Aí na última aula nós começamos a ver
Tempos verbais. E aí eu falei para vocês, né, que é como português, temos passado, presente e futuro. E aí vimos aqui a forma do presente contínuo, a forma do presente simples. O presente contínuo, que está na direita de vocês, é aquela forma de presente que a gente usa para falar do que está acontecendo agora. E aí vai ter o verbo to be e um ing. Vão ter dois verbos, verbo to be e outro verbo com ing. E o presente simples, que ele tem só uma forma muito básica do verbo. Por exemplo, o verbo é dance, I dance. E quando for he, she, it, tem um S, né? Por exemplo, he dances, he goes, she does, she drinks. Em inglês, a gente tem essa vantagem. A gente não tem conjugação de verbo. Isso é uma maravilha. Porque em português, se fosse presente, né, vamos dizer o verbo dançar, seria eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Seriam 6 formas do mesmo verbo no presente, né? 6 formas verbais. No inglês, no presente, eu só tenho 2 formas, uma com S e outra sem S. Então, o inglês é muito econômico em conjugação verbal e isso é muito bom. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Para vocês perceberem no texto, quando uma frase está no presente, quando uma frase está no passado, quando uma frase está no futuro. Então, na última aula eu mostrei para vocês o quadrinho, como faz o presente simples. Aí tem um presente simples com o verbo to be, I am not. Aí a segunda exemplo aí é work, I don't work. Então tem positive, negative, né? E ainda tem question, que uma pergunta em inglês, ela sempre começa com um verbo auxiliar, ou verbo to be, ou começa com quando, quem, onde, que são os pronomes interrogativos que vimos também há 2 aulas atrás. A forma do presente contínuo, que é o que eu falei, que tem o verbo to be, tem o ing, né? Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês como é essa forma do presente, né? E aí temos uma frase positiva, uma pergunta, uma yes, no question, uma pergunta de sim, de não. Uma pergunta que começa com WH, what, why, where, when, who, e uma negativa. Então, isso foi o que a gente estava vendo na aula passada para a gente reconhecer. E aí, hoje a gente vai continuar falando de verbos. E aí, é como português, a gente tem 2 classes de verbo. Verbo regular e verbo irregular. E hoje a gente vai começar a falar de passado. Então, por isso que eu estou falando de verbos regulares e verbos irregulares. Então, gente, eu queria que vocês pensassem o que um verbo expressa. Por que ele é importante numa frase? Tem frase sem verbo? Será que tem frase sem verbo? Eu acho que não. Não? Vamos pensar aqui. Vamos pensar numa frase assim, ó. Oi, tudo bem? Aí tem 2 frases, né? Tem oi e tem tudo bem. Oi, tudo bem? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Ei, você. Ali. Essas todas são frases que elas não têm verbo, né? Uma frase, é possível uma frase sem verbo. Por exemplo, que droga! Ou que ótimo! Maravilha! Combinado! E combinado aí não tá como verbo, né? Tá como adjetivo. Então, é possível ter uma frase sem verbo. Mas aí vamos pensar no que um verbo expressa, né? Por que um verbo é tão importante? Quando eu falo em verbo, eu tô falando em ação. Né? Eu tô falando em movimentação, eu tô falando também em estado, no caso do verbo to be, por exemplo, eu sou, eu estou, não é ação, é um estado. Então, o verbo ele é uma das palavras principais da nossa língua, do português e do inglês também. Então, por isso é tão importante a gente
conhecer o significado de vários verbos no inglês, porque isso vai adiantar a gente muito na prova. Hoje a gente vai começar a ver passado. Então, no passado, no Simple Past, a gente tem verbos regulares e verbos irregulares. Hoje a gente vai começar a ver os verbos regulares. E o que são os verbos regulares? São aqueles verbos que no passado, eles fazem o passado de uma forma muito simples mesmo. Os verbos regulares a gente adiciona um ED. Alguns casos IED, mas ele tem essa terminação de ED. Então, se vocês virem um verbo em inglês, né, uma palavra que tem ED, ou ela é um verbo ou ela é um adjetivo, que provavelmente foi o verbo que foi transformado em adjetivo. E aí eu vou mostrar para vocês como. Então, os verbos regulares em inglês, no passado, é muito simples, porque só tem uma forma verbal. Então, vamos pegar o verbo play. O que é play, gente? Vocês sabem o que é play? Jogar. Jogar, né? Jogar. O play tem vários significados, ó. Jogar, brincar, atuar. Atuar de atriz mesmo. Então, play, jogar, brincar, atuar. Então, no passado, ele é um verbo regular. Então, eu vou só colocar ED, porque ele é um verbo regular, ele vai ficar played. Não uma frase positiva. Por exemplo, yesterday, ontem, we played video games. A gente jogou videogame. Ok? Então, uma frase positiva, eu só vou colocar ED. E a maravilha do inglês é que os verbos não têm conjugação no passado simples para cada pessoa. Então, para todas as pessoas que eu pensar, se for I, se for Elias, se for Max and his dog, né? Se for they, you, se for she, it, tudo vai ser played. Olha só, uma só forma verbal para todas as pessoas. You, he, she, então vamos ter esse ED conjugando o verbo no passado simples, tá? Quando eu tô falando de passado simples, ele tem que estar marcado também umas palavrinhas, umas referências de tempo no passado. O que são essas referências de tempo? Por exemplo, yesterday, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, 2 days ago, 2 dias atrás. Então, o passado simples, ele vem com uma referência de tempo. Nesse quadradinho, eu coloquei alguns verbos que são verbos regulares, tá? Então, eu tenho aí played, stopped, stayed, watched, kissed, cried, phoned, studied. Todos esses aí, eles vão terminar com ED. Então, são todos verbos regulares. Olha quantos verbos, não são todos os verbos regulares, mas são alguns. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada nessa listinha que vocês estão vendo e me dissessem quais são os verbos daí que vocês conhecem o significado. Qual é o verbo daí? Deixa eu diminuir aqui de novo. Pronto. Quais são os verbos daí que vocês conhecem o significado, que vocês estão tranquilos? Eu só não conheço o finish, sei lá. Quais? O finish embaixo do stop. Qual finish? Você não conhece ou que você conhece? Não conheço. Não conhece, tá? Só o finish? Eu não conheço o embaixo do cry. Embaixo do cry, kiss. E na esquerda dele também. O phone, ok. Embaixo do cry é kiss? Kiss, yeah. Será que Não, o outro cry. O outro cry. Tem um outro cry. Beleza, tem dois cry, verdade. Tidy. E o na esquerda do Ok. Didi também. Ok. E na esquerda dele, o brush. O brush? O hope. What? Sorry, phone. Bom, eu vou falar desses todos aí, brush. Ok, então vamos lá, vamos ver aí. O hop, vocês sabem? Não é hip hop. É um verbo, né?
Vamos ver então. Primeiro, finish. Finish é o contrário de start. Start é começar e finish, terminar. Então, geralmente, numa corrida, se vocês virem uma corrida na televisão, uma corrida lá em Nova York, ou uma corrida em qualquer país de língua inglesa, vai ter finish line, que é a linha de chegada. Quer dizer, acabou a corrida ali, finish. Acabou, né? Acabar, terminar. Phone é de telefone, telefonar. Tidy, tidy é arrumar, organizar. Tidy. E o hop é pular, mas pular de um jeitinho muito peculiar, porque em inglês tem vários verbos para pular. Esse hop é aquele pulinho assim, sabe? Igual um coelhinho. É aquele pulo curtinho, né? Um pulinho curto, assim. Hop. Que mais? Deixa eu ver. Brush. Brush, escovar. Escovar. Vamos ver algum que possa ser... carry. Carry, carregar. E é parecido com o português o começo, né? Carregar. Tem um car aí. Então, todos esses verbos, todos eles, no passado, vamos conjugar. Professora, embaixo do watch. Do wash. Do watch. Ok, ótimo. Hurry. Hurry é se apressar, correr. A pessoa que está com pressa, você fala assim, I am in a hurry, I am in a hurry. Estou com pressa. Mas hurry up. Tipo, posso falar, isso é uma frase em inglês muito comum, tipo, vambora aí, pressa, simbora, rápido. Hurry up é se apresse. Então, que mais? Algum outro verbo? Temos start, cry. Não, o resto eu conheço. Resta conhece? Beleza, tá ótimo então, maravilha. Então, esses verbos, terminou em ED, a gente sabe, de uma forma positiva, a gente está vendo que o verbo está no passado. Achei na frase uma palavra com ED, há uma grande chance de que a sua frase esteja no passado ou que ela seja um adjetivo, tá? Aqui eu tenho mais alguns verbos no passado, deixa eu diminuir um pouquinho, está muito grande aqui. Deixa eu dar um fit aqui. Eu não consigo botar um meio termo. Tá. Aqui temos outros verbos regulares. Né? Se vocês prestarem atenção no metrô do Rio, aquela vozinha que fala em inglês no metrô do Rio, ela comete um erro de pronúncia em inglês, mas ela fala uma dessas palavras que está aí, que é a primeira. A primeira palavra é allow, que é permitir. Aí ela fala na vozinha assim, por exemplo, aqui no Largo do Machado, ela fala assim, Largo do Machado Station, it allows you to go to Corcovado. Quer dizer, ela permite, ela te dá acesso ao Corcovado. Essa allow aí é permitir, dar acesso. Então, temos mais todos esses verbos que também usam ED. Então, temos muitos verbos no passado usando esse ED. Beleza, o que a gente vai perceber? Quando a frase for uma frase positiva com um pontinho ali, né? A gente vai ver que esse verbo no passado pode ter um ED, se ele for regular. Se for o verbo to be, ou ele vai ser o was, ou ele vai ser o were. Was ou were, tá aqui. Was or were. Numa negativa vai ficar mais fácil ainda, porque o verbo, a frase no passado vai ter um didn't. Então a gente vai tirar o ED, tá ali, she didn't work yesterday. Então vamos pensar aí no chat box comigo, uma coisa que vocês não fizeram ontem. Me diga uma coisa que vocês não fizeram ontem. Pode ser em português mesmo. Algo que vocês não fizeram ontem. O que vocês não fizeram ontem? Hoje. Vou dar um exemplo meu aí. Olha, eu não viajei. Então, se eu fosse passar isso para o inglês, eu coloquei no passado, eu tenho que colocar didn't.
E aí o verbo é travel, sem ED, porque o didn't já está no passado. Então, eu vi o didn't, eu já sei que a frase está no passado. Se for verbo to be no passado, wasn't and weren't, ok? Então, temos que uma frase no passado, se for verbo regular, ela vai ter ED, se for verbo to be, was ou were. Na negativa, tem o didn't. Ok. Max, então você está usando play, certo? Então, se a gente usa, se você colocou was not significa eu não fui ou eu não estava. Vamos traduzir o que você botou. Eu não estava, joguei PS4 yesterday. Quando a gente usa um verbo como jogar, a gente tem que usar o didn't na negativa, ok? Então, você vai botar I didn't play PS4, PS4 yesterday. Ok? I didn't play PS4 yesterday. Então, quando for um verbo principal, como play, dance, go, a gente vai usar o didn't só falando não. Né? Eu não fiz tal coisa. O didn't, a tradução dele é não. Ok? Não fiz, usando o passado. Está dizendo assim, olha, esse verbo está no passado na negativa. Bem diferente de português. Ok? E na questão, na pergunta, a gente vai começar a pergunta com did, ou com was, and were. Ok? Então, esses são indicativos para a gente do passado. Indicativos, né? Se o verbo for regular, a gente tem ED, tá? E depois a gente vai ver na próxima aula o verbo irregular. Então, vamos começar a trabalhar aí. Então, aqui tá... Bom, aqui está a forma, botei um verbo regular, que é played, na negativa didn't play, tira o ED, porque já tem um passado no did, que é o auxiliar. E aí na pergunta did, na resposta curta, yes, I did, no, she did. E aí olha que vantagem, né? Todas as pessoas com uma forma verbal só. Não tem aquela coisa do português que tem várias formas verbais e ficar conjugando, né? Então, vamos ver aqui. A gente vai começar trabalhando aqui, né? A gente tem a primeira frase aí pronta. I waited 10 minutes for the bus. Aqui só tem verbos regulares, tá? A gente vai ter que ter cuidado só se é uma pergunta, se é uma negativa ou se é uma positiva. Então, vamos tentar o 2 aí? Vamos tentar completar o 2? Olha lá. He usually walks to work. Ele geralmente vai andando para o trabalho, but mas ele, to work yesterday. Vamos tentar aí fazer a negativa. Qual que é a negativa desse walk? A gente vai colocar o didn't, ok? Didn't walk to work yesterday. Então, estamos colocando tudo no passado, alright? Vamos ver no número 3. Podem tentar no chat box aí. Número 3. I was really blah, blah, blah. When my friend blah, blah, blah dinner. Já tem o verbo entre parênteses. São verbos regulares. Como é que fica esse verbo no passado aí? Ótimo, isso aí, Max. Surprised é o primeiro. E o segundo, que é cook. O segundo aí fica cooked, ok? Cooked. Com ED, porque é passado. Então, surprised and cooked. Beleza, então nós fizemos uma negativa, uma positiva. E nós vamos tentar agora uma pergunta. A pergunta está lá no número 4. Aí tem um espacinho, you order your food. Ele está perguntando assim, você já pediu sua comida? Order no sentido de pedir sua comida. And then, yes, we, blá, blá, blá. Ok, so let's see. Vamos ver aqui.
Como fica esse number 4 aí para pergunta? O que vocês acham? Did, isso, did na frente. Did you order? E aí é muito simples, ó. Did you order? Essa é muito fórmula, sabe? Em inglês é bem matemático. Uma fórmula que se repete seria Did you cook? Did you order? Did you dance? Did you work? E aí você faz qualquer pergunta do passado. Did you go? Tá vendo? Não precisa ter conjugação de verbo, que é maravilhoso pra gente. Did you order your food? Did you order your food? Yes, we did. Resposta curta, tá? Vamos tentar agora number 5. Number 5, my friends, meus amigos, blá, blá, blá. Ele quer falar assim, não jogaram tênis na terça passada. Como fica essa número 5? Isso, didn't play, ótimo. Didn't play tennis. Então, my friends didn't play, e aí ficamos na negativa. Beleza. E aí também, olha só, se a gente tirasse tennis last Tuesday, a negativa também é uma fórmula, e ela poderia ser didn't go, didn't buy, não compraram, didn't swim, não nadaram, didn't run, não correram, e por aí vai. Então, é bem fixo, né? Não tem grande variação de conjugação. Vamos ver a número 6. Try, want to for the final exam. Ok. Aí nós estamos falando assim, ele queria estudar. Ele queria. Então, só o primeiro verbo está no passado. Só o queria. Como é que a gente consegue fazer essa número 6 aí? Como é que fica número 6 para o primeiro verbo? Ele queria estudar for the final exam. Isso, perfeito. Wanted. Tá vendo? Então, esses são verbos bem tranquilos, os verbos regulares. Eles estão mostrando pra gente assim, olha, é de passado. Teacher, Uhum. me tira uma dúvida que eu sempre tive. Aham. Em alguns filmes, assim, Aham. gravados no inglês, Aham. na lista de procurados tem wanted, escrito da mesma forma. Aí Isso. eu fico em dúvida. Uhum. Isso mesmo. Wanted. Porque eles... Aqui a gente fala procurado, né? Só que eles colocam wanted, quer dizer, eles querem aquele cara vivo ou morto, né? Porque logo embaixo tem assim. Tem wanted, dead or alive. Então, querido, morto ou vivo. Wanted, no sentido de querido, nós queremos esse cara. Em português, a nossa palavra que a gente usa é procurado. Mas é exatamente esse verbo. E aí foi um bom exemplo, porque alguns verbos, por exemplo, interest. Interest é um verbo que é interessar. Mas se a gente põe no passado, ó, interested, a gente fica com o verbo no passado, interessado, mas interessado também é um adjetivo, ele não é só um verbo. Então, por exemplo, he is interested in crime movies. Ele é interessado em filmes de crime, ok? Então, algumas vezes, quando a gente vê o ED, é o verbo no passado, mas ele também pode ser um adjetivo. Por exemplo, como foi aqui no número 3, que falou assim, I was really surprised. Tá vendo? Surprise é um verbo que é surpreender. No passado, surpreendido. Mas também é um adjetivo. Ele foi surpreendido, ele estava surpreendido. Acontece o mesmo em português. Por exemplo, na próxima aqui, ó, first we boil the water. Boil no passado é boiled. Primeiro ele aqueceu a água, ele ferveu, né? Mas eu também posso, ó, the water is boiled. Escrevi errado? Escrevi. Boiled.
A água está fervida. Então, fervida também é um adjetivo quando tem esse ED. Ele indica ou passado. Então, esse ED, ele vai indicar ou passado ou um adjetivo. Mas como é que a gente sabe a diferença? É só a gente olhar se tem um verbo to be aí, no sentido, né? Porque, por exemplo, I surprised him. Eu surpreendi ele. I was surprised. Olha o verbo to be. Eu estava surpresa. Eu fiquei surpresa. Então, na segunda frase é adjetivo. Então, aqui, aqui todos os verbos que a gente está usando são verbos regulares. Eu vou passar aqui para a gente conseguir chegar na questão. Na próxima aula eu volto aqui nos verbinhos para a gente fazer. Porque eu botei aqui uma questão toda no passado para a gente fazer aqui do Enem. Peraí, deixa eu diminuir aqui, Fê. Ótimo. Muito bem, Enem 2019, olha só, ano passado, tá? E aí a gente vai olhar primeiro, a gente vai olhar só o formato do texto, aquela coisa que eu falei para vocês. Vamos olhar o formato do texto. Que tipo de texto é esse? O que parece para vocês? É um anúncio de jornal, uma propaganda? Uma poesia? Isso, é um tipo de poesia, só que é um tipo muito peculiar. A gente vai ver por quê. Olha aqui embaixo, na referência. Madonna, erótica, Estados Unidos, Maverick, 1992. Quer dizer, a Madonna, né? Cantora Madonna. Então, essa não é só uma poesia. Isso aqui é uma música. Então, é como a gente viu na aula passada. É um trecho de uma música. Né? E aí a gente vai fazer exatamente o que eu falei, a gente vai primeiro na pergunta. Vamos tentar aqui olhar. Vou aumentar aqui um pouquinho. Isso, ótimo. Olha, a canção, muitas vezes, olha só, ele já te falou que é uma canção. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Então, quando a gente lê a primeira pergunta, a gente sabe que a gente vai voltar no texto, o texto é uma canção. A gente sabe que vai estar falando de sentimentos. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção, então a gente já sabe que tem um sofrimento na canção. E a gente vai ter que achar esse sofrimento lá. Ele foi retratado nessa canção e foi causado. Vamos ver as nossas opções. Pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de pessoa próxima. Então, a gente quer saber, a gente tem um sofrimento, é uma música da Madonna, um sofrimento, por quê? O que causou esse sofrimento? Nós vamos voltar no texto e vamos olhar assim, primeiro, em rosa, eu coloquei as palavras que provavelmente vocês conhecem, né? Life, Park, Friends, 23, olha lá. Time, His Friends, Cry, Day, Chance, Goodbye. Em amarelo eu botei uns verbos, né, que aparecem aí. Esses verbos estão todos no passado. Se eu percebo que tem was, had, came, didn't, a canção é boa parte no passado, né? E aqui em NG, eu já mostrei para vocês na outra aula que NG é no presente, verbos no presente contínuo, fazendo, andando, comendo, bebendo. Então tem NG aqui no sitting and thinking. Então nós vamos ver aqui como é o que se dá nessa canção aqui, né? Ó, in this life, nessa vida, já começa a vida, sitting. Sentada on a park bench. Onde será que ela está sentada, gente? Está sentada no chão do parque? Ela está sentada onde? Banco do parque? No banco Isso, do parque. no banco do parque. No banco do parque, né? Sentada no banco do parque. Thinking about a friend of mine. Estou pensando num amigo meu.
no meu amigo. Tô sentada no banco do parque, pensando no meu amigo. He was only 23. Olha o was aí, verbo to be no passado. Verbo to be no passado. Ele tinha apenas 23. 23 o quê? Anos, né? Isso, ele tinha 23 anos. Olha só, só por aí a gente já entendeu alguma coisa. Ele tinha apenas 23 anos. O que vocês acham que ela tá falando aí? O que aconteceu com esse cara? Que ele morreu? Exatamente. Ela tá falando assim, olha, ele tinha 23 anos. Então, nessa linha, a gente já matou que ele morreu. Né? Ela tá falando do cara que morreu. Olha só, ela tá sentada no parque, tá pensando no amigo. Ele tinha 23 anos. Gone before he had his time. Gone significa aquela pessoa que foi embora. Né? Ele se foi antes, before he had his time. To have your time significa assim, ter um momento de ápice na sua vida, sabe? Ter um momento maneiro, assim, um momento de sucesso. Então ele foi embora, ele se foi, ele morreu, antes de que ele pudesse ter a sua glória, assim, né? Dias de luta, dias de glória, assim, sabe? Então ele não teve esse momento dele. It came without a warning. All came no passado. E veio sem, without, sem a warning, sem um aviso. Didn't want his friends to see him cry. Olha, não queria, não queria que os seus amigos to see him cry, que vissem ele chorar. He knew the day was dawning. Ele sabia que o dia estava dawning, estava amanhecendo. O que ela quer dizer com isso aí? Ele sabia, esse cara provavelmente tinha uma doença, né? Ele sabia que o tempo dele estava se esgotando. Mas ele não quis contar, porque ele só didn't want his friends to see him cry. Ele não queria ver os amigos dele vendo ele chorar. Quer dizer, ele não contou para ninguém dessa doença e do que ele tinha. Provavelmente é por aí, né? And didn't have a chance to say goodbye. E ele não teve, didn't have a chance, uma chance de dizer adeus. Quer dizer, uma história bem triste. Mas a nossa questão já tinha falado que tinha sofrimento. Pesado. Pesado, né? Então ela tá falando, tá sentada no parque, meio chorando, o amigo foi embora, o amigo era jovem, tinha 23 anos. A gente já entendeu. Voltamos lá na questão, né? Eu vou começar lá na letra E, traição. Gente, não fala nada de traição, né? Não tem nada que fale de traição. Fim de uma amizade de mais de 20 anos. Eu acho que não parece que eles brigaram, né? Ela não falou de briga. Que fim de uma amizade parece assim, né? Brigou. Não teve essa briga. Mudança de um amigo para outro país. Olha só, a palavra país em inglês é country. Country. Não tem nada de country. Nada. Término de um relacionamento amoroso. Olha só, se a gente está falando de amor, tinha que ter um love ali, tinha que ter alguma coisa, né? Tem friend no texto também. Isso, pela morte precoce de um amigo jovem. Bom, a gente volta no texto e vê friend. Né? Ela está falando de amigo. Tem duas opções que tem amigo e amizade. 3 opções, amigo e amizade. C, D e A. O que vocês acham? Qual que é a questão aí? Uhum. Exatamente. Letra A, total letra A, porque lá na nossa... Cadê? Vou voltar. 1, 2, 3. Na terceira linha a gente já matou. Quer dizer, o que eu quero mostrar com isso? Se vocês sabem que esse was é passado, tá? Só com uma frase vocês já matavam essa questão. Ele tinha apenas 23 anos. Tá vendo? E vimos uma poesia, que na verdade é uma música, não deixa de ser uma poesia, que é toda no passado, ela pensando, misturamos aqui o presente contínuo, sentada, só que em inglês é sentando num banco, pensando, e todos os verbos no passado. Beleza, entendemos aí, morte precoce de um amigo jovem. Ok, muito bem. Aí vem uma coisa, vem a próxima questão que a gente vai trabalhar, que é, vou aumentar bem para a gente entender aqui uma coisa dessa questão. Vou tentar aumentar aqui, cadê?
Beleza. Olha só, essa questão veio assim, ó, quadradinho, veio exatamente assim na prova do Enem, um quadradinho, tá? Notice, volta aqui. Notice of baggage inspection, tá? Tá lá. Notice of baggage inspection. Da mesma forma, nós só vamos olhar esse texto assim e pensar o que parece que é esse texto. Noticiário? Não sei. Uhum. Pode ser um noticiário. Lá embaixo a gente tem tá vendo deixa eu ver aqui, uma notícia, eles também falam uma notícia. Então, aí a gente tem www.tsa.gov. Olha só, .gov. Gov de governo. Então, isso é alguma coisa do governo. Olhamos, sabemos que é alguma coisa do governo. E lá em cima tem assim, Notice of Baggage Inspection. Aviso, notice, baggage inspection. O que é isso aí? Inspeção de quê? Bagagem? Inspeção de bagagem. Então, lá em cima a gente já sabe, inspeção de bagagem. E é uma coisa do governo. Então, vamos pensar, onde é que o governo olha as bagagens das pessoas? Onde é que isso acontece? Quando as pessoas viajam no aeroporto, exatamente. No aeroporto, total. Então, isso aqui é um aviso que está no aeroporto. Esse é o nosso conhecimento de mundo. Lemos inspeção de bagagem e pensamos, cara, está no aeroporto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é está no aeroporto. Isso é um aviso do aeroporto. A gente não leu o texto, a gente olhou, caramba, governo, inspeção de bagagem, sabemos isso, bacana, vamos na questão. Aí temos lá, as instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Então, elas estão avisando alguma coisa, né, para se comunicar com o cidadão. Esse aviso voltado a passageiros, aí já sabemos que está no aeroporto, tem o objetivo de solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção, notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, dar instruções de como arrumar a mala, de forma a evitar a inspeção, apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Nós vamos ver o que é esse aviso aí. Então, o que ele quer saber é qual o objetivo do aviso. Se ele quer saber qual é o objetivo do aviso, nesse aviso que a gente vai ler agora, tem que estar muito claro e repetido, né, várias vezes sobre o que é esse aviso. Vamos voltar aqui, aí destaquei, vamos voltar no aviso. Vamos lá. Olha, aí eu separei em parágrafos, ó, um aviso de inspeção de bagagem, primeira linha, para proteger você e os seus colegas passageiros. Tudo em amarelo são as palavras muito parecidas. The Transportation Security Administration, a TSA, a Administração de Segurança de Transporte, muito parecido com o português, a Administração de Segurança de Transporte, is required by law, ela é demandada pela lei, ela é exigida pela lei, de inspecionar, to inspect all checked baggage, inspecionar toda a bagagem que fez check-in no aeroporto, né? Que foi entregue no aeroporto. Então, toda a bagagem ela tem que inspecionar. Ela está falando assim, olha, o nosso órgão do governo tem que inspecionar. As part of this process, como parte desse processo, some bags are opened. Algumas malas, algumas bolsas são abertas and physically inspected, inspecionadas fisicamente. Your bag, a sua bagagem, a sua bolsa, a sua mala, estava among those, entre essas, selecionadas para inspeção física. Isso é um aviso do aeroporto. Quer dizer, olha só, resumo, a gente tem que inspecionar a bagagem, a sua bagagem estava entre essas selecionadas.
Durante a inspeção, during the inspection, your bag and its contents, a sua mala, sua bolsa e o conteúdo dela may have been searched, pode ter sido vasculhada, procurada, por itens proibidos. Eles podem ter olhado se tem itens proibidos. Então, olha só, durante a inspeção, itens proibidos. São as palavras que interessam pra gente. At the completion of the inspection, quando terminar, quando completar a inspeção, the contents were returned. Os conteúdos foram, olha lá, were returned, passado, para a sua bolsa. O conteúdo foi retornado para a sua bolsa. Ele está falando de todo o procedimento, ele está descrevendo o procedimento. If the TSA security officer, se o oficial de segurança da TSA was unable to open your bag, se ele não for capaz de abrir a sua bolsa para inspeção, because it was locked, porque estava trancada, the officer may have been forced, o oficial talvez tenha sido forçado to break the locks on your bag, a quebrar os cadeados da sua bolsa. A TSA sincerely regrets having to do this. A TSA se desculpa por isso, se desculpa sinceramente por isso. However, TSA is not liable for damage. Entretanto, a TSA não é responsável por danos ao seu cadeado resultantes dessa precaução de segurança necessária. Ele está descrevendo o processo. Olha, se estiver trancado, a gente vai quebrar. E se quebrar, o problema é seu, não é nosso. Basicamente isso que ele está falando. O problema é seu. For packing tips and suggestions, para dicas de como fazer a sua mala e sugestões on how to secure your baggage, em como manter a sua bagagem segura durante a sua próxima viagem, please visit. Por favor, visite, cheque, acesse www. Quer dizer, ele não dá instrução de como fazer uma bagagem segura. Ele só fala assim, olha lá o site, se você quiser que fique bem segura a sua bagagem. Nós vamos voltar na questão. Então, olha só, ele escreveu um processo todo. Aviso de inspeção de bagagem. Vou voltar lá. Então, vamos lá. Nós vamos ver agora quais são essas palavras importantes para esse contexto, né? Para esse aviso aí. Solicitar que as malas sejam apresentadas para a inspeção. Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Dar instruções de como a mala... Ó, os verbos são importantes. Ó, solicitar, notificar, informar, dar instruções, apresentar desculpas. E aí, gente, o que vocês acham que eles estão querendo como objetivo principal desse anúncio aqui? Estou entre a e a C. Entre a e a C. Uhum. Vamos ver aqui. E aí, Elias? Uhum. Tá. Então, vocês acharam que a A, vamos ver se a A tá assim, solicitar que a mala seja apresentada para a inspeção. Vamos lá. Ó, ele em nenhum momento ele solicita, tá? Ele já tá, o Notice of Baggage Inspection, ele tá dizendo aviso de inspeção de bagagem. Por quê? Porque, olha só, se a gente ativar o nosso conhecimento de mundo, a bagagem a gente despacha lá no aeroporto e ela vai, a gente não tem que apresentar nada. Quem vai apresentar é a própria companhia aérea, tá? Então, ele não está solicitando. Se tivesse solicitando, essa palavra também ia estar aqui. Por favor, apresente a sua mala. Ia ter que ter essa palavra aqui. Por favor, apresente, solicito que a sua mala seja apresentada aqui. Então, vamos pensar. Ok. Peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Uhum. Letra C, então. Isso, letra C. Com certeza. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Por quê? Vamos voltar lá. Só pelo título. Olha o título. Aviso de inspeção de mala. Aviso de inspeção de mala. Ali já estava. Tá? Aviso de inspeção de mala. Então, quais são as palavras que nós podemos descartar aqui? Deixa eu ir lá na resposta. Resposta.
As palavras que nós podemos descartar é dar instruções, ele não dá instrução, ele fala para visitar o site. Notificar o passageiro, se fosse notificar, ia estar um carimbo lá, falar, olha só, você se ferrou, você está transportando uma coisa que não é legalmente transportável, não pode transportar. E a outra ali, solicitar, ele estaria dizendo assim, por favor, apresente a sua mala, né, que ele não fez. Dar instrução, ele não deu instrução, falou para visitar o site. A última, apresentar desculpa. Ele até se desculpa, mas é aquele desculpa, uma desculpa meia boca, assim. Olha, se a gente danificar o seu cadeado, o problema é seu, o problema é nosso. A gente não vai pagar, não vai se responsabilizar por isso. Você que não devia ter nem botado cadeado, né? Então, informar é a nossa palavra principal que aparece já no título. Notice é aviso, é uma informação. Então, essa aí foi a nossa segunda questão. Vamos ver a nossa última. Vamos lá. Muito bem. A última é do Enem de 2013. A gente viu um Enem em 2019, 2015 e 2013. A gente está fazendo, voltando um tempo. Aí tem assim, Steve Jobs, A Life Remembered. O que vocês acham que é essa notícia? É uma notícia, esse texto? É uma notícia? É um artigo? É uma prosa? É uma poesia? Que tipo de texto é esse? Acho que é mais uma notícia também. Isso, é uma notícia. A gente está aqui, ó, disponível em Reader's Digest, acesso em... Provavelmente notícia, pelo jeito que a gente vê aqui, tem um título bem curtinho, né? Então, nós vamos ver aqui. É um parágrafo só, provavelmente a chamada de uma notícia, né? E aí nós vamos ver a nossa pergunta aqui. Vamos ver a pergunta. Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia. Então, a gente sabe que a gente vai ler um texto, vai ter alguém famoso. Vai ter informação sobre ele. São recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação ao Steve Jobs, você vai estar falando do Steve Jobs. Vocês sabem quem foi o Steve Jobs? Sabem quem foi o Steve Jobs? Eu já ouvi falar, mas eu nunca pesquisei. Então, Ele sabe o iPhone? Dá. Sabe o iPhone? Sim. Então, ele foi o criador do iPhone, ele foi o diretor de criação e o diretor da Apple, o cara que fundou a Apple, que criou o iPhone, ele já morreu. Então, ele foi uma pessoa super criativa, ele tem uma fama assim, de ser super também rígido, meio grosso. Então, quando a gente lê Steve Jobs, a gente já procura assim, o que tem a ver? Telefone, criação, inovação, tecnologia. Né? Esse é o recurso que tem que vir na mente. Né? Então, vamos ver aqui. Em relação ao Steve Jobs, esse texto propõe expor as maiores conquistas de sua empresa, descrever, olha que eu sublinhei os verbos, suas criações na área de tecnologia, enaltecer sua contribuição para o mundo digital, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias, discutir o impacto do seu trabalho para a geração digital. Vamos ver o que vai fazer. Já acho que é assim. Por que, Elias? Por que você acha que é assim? Eu fiquei na B também. Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui rapidinho aqui no texto. Deixa eu ver se eu botei aqui, botei. Ok. Aí vamos ver, deixa eu aumentar, isso é muito pequeno. Tá, vamos lá. Steve Jobs, A Life Remembered. Olha lá, remembers no passado. Uma vida relembrada. Né? Reader's Digest, que é o nome do site. Takes a look back. Olha para o passado. A look back. Ela olha para o passado, né? Ele olha para trás, para a vida do Steve Jobs e sua contribuição para o nosso mundo digital. Beleza. CEO, Tech Guru, guru tecnológico, artista. Olha só aqui já tem CEO, olha as 3 primeiras palavras.
There are a few corporate figures. Tem poucas figuras do mundo corporativo tão famosas as famous and well regarded. E tão bem faladas, tão bem consideradas como o primeiro CEO da Apple, Steve Jobs. A sua lista, his list of achievements, a sua lista de conquistas é staggering, é impressionante. É de cair o queixo. E sua contribuição para a tecnologia moderna e para a mídia digital e, sem dúvida, para o mundo como um todo, não pode ser, cannot be downplayed, não pode ser minimizada. With his passing, com a sua morte em outubro 5 de 2011, em 5 de outubro de 2011, Reader, o site, looks back, olha para o passado, at some of his greatest achievements, em alguns de suas grandes conquistas, and pays our respect, e mostra o nosso respeito, faz um tributo a esse pioneiro digital. Olha só, respeito, pioneiro digital. Olha quanta palavra, pioneiro digital, respeito, tech guru, artista. Who helped, aqui passado, ó, who helped, que ajudou, pave the way, a abrir o caminho para uma geração de tecnologia e possibilidades. Few could have imagined, quer dizer, poucas pessoas podiam ter imaginado todas essas possibilidades, essa geração toda de tecnologia que ele fez. Então, olha só quantas palavras. Contribuição, tech guru, artista, vamos voltar lá. Vamos diminuir, cadê os outros? Ok. E aí, o que vocês acham? Será que descreve? Não descreve, né? Senão ia falar assim, olha, o iPhone, o primeiro iPhone criado foi em tal ano, tinha tanto de tela, né? Não escreve. Expõe as maiores conquistas da empresa. A Apple vendeu 10 milhões de aparelhos. Não fala isso, né? Vou na do Elias, a C. A C. Enaltece, talvez seja essa aí, vamos ver. Enaltecer, colocar lá em cima, né? Lamentar a ausência seria assim, que pena, ele morreu, nós estamos aqui, sorry. Ele nunca tive tanta na vida. Ok. Discutir o impacto. Discutir seria assim, né? Qual foi a importância dele para o mundo, né? Então, vamos ver que realmente aí vocês acertaram, letra C, enaltecer, contribuição para o mundo digital. Vamos voltar na questão e ver uma coisa aqui, ó. Contribuição para o mundo digital. Vamos ver se isso aqui tá no texto, né? Contribuição, mídia digital, tecnologia moderna. Tá vendo? Então, vamos voltar lá. Qual foi a única pergunta que tem essa palavra contribuição? A única resposta que tem a palavra contribuição é a letra C. Então, olha só. Hoje nós fizemos três textos, 3 questões que tinham palavras no passado, tá? Vamos voltar aqui. A primeira questão foi a música da Madonna, super depressiva, o cara que morreu, né? A segunda foi aviso de inspeção de bagagem. E a terceira foi uma notícia de jornal aí, muito curtinha, né? Qual para vocês é a mais fácil? A primeira, a segunda ou a terceira? A terceira, né? Foi fácil, né? Também um texto, ó, super curtinho, né? Eu já falei para vocês que quando vocês perceberem que tem uma tirinha que é para vocês aproveitarem, tentarem garantir essa questão, mas quando tiver um texto curtinho também, se for um texto curto, tenta garantir essa questão, né? Porque vocês podem não ter tempo de ficar lendo a questão tanto, então um texto curtinho dá pra gente garantir. E qual foi a mais difícil? Foi a música da Madonna ou foi o aviso de inspeção de bagagem? Foi, né? Mais longa, né? Sim. Isso aí. Falando muito de inspeção. Foi, né? Beleza. Então, nós vimos hoje, olha, verbos no passado. Então, estamos começando a perceber se o texto é presente ou passado. Próxima aula, vamos voltar no passado. Depois, na outra, vamos ter futuro.
Então, vou voltar aqui. Fizemos a mesma coisa. Ó. Primeiro fomos na pergunta, olhamos primeiro o texto, a gente viu o que o texto era, fomos na pergunta e voltamos. Olhamos as respostas também. Uma coisa que é importante vocês perceberem são as palavrinhas das respostas. Elas precisam ou estar presentes no texto, ou estar muito claras no texto, né? Para a gente ter essa noção. Na primeira, deixa eu voltar aqui na primeira. Na primeira questão, ela não fala a palavra morte, né? Ela não fala morte. Mas ela fala assim, he was only 23. Quando você sabe que aquilo ali é passado, você fala assim, cara, que é isso? Você tá sentado num parque. Eu só li aqui, ó, vida, parque. Ele tinha 23 anos. E cry, né? Uma palavra forte aí que é choro. Então, a gente já desconfia, já te dá pistas textuais que aquilo ali, ela tá falando de alguém que morreu, né? Na segunda questão, as palavras bem importantes eram logo no título, que era o aviso de inspeção de bagagem, né? Muito bem, perguntas? Nenhuma. Não, nenhuma. Essas hoje acho que foram mais tranquilas, né? Só a segunda que era um pouco mais complicada, né? Aham. Muito bem. Deixa eu ver se... Quem tá aí? A Marina? Quem tá aí? Não sei. Rebeca, Marina? Não sei se eu paro aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Ih, gente, chovendo agora, hein? Tá bom, guys. Thank you, Elias. Thank you, Max. See you next week. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, thank you. Bye. Boa noite.